perceber a diferença entre os padrões sindrômicos é a grande dificuldade da maioria dos estudantes de medicina chinesa e de acupuntura. E essa dificuldade é que desafia na hora de fechar um diagnóstico. Agora, por que isso é dessa forma? Exatamente porque, para eu fazer uma diferenciação de síndromes, eu preciso conhecer toda a teoria de base da medicina chinesa, especialmente fisiologia Zanfu, saber como que esses órgãos funcionam para que eu possa perceber onde é que existe o problema. E é nessa hora que, às vezes, o aluno, o estudante de acupuntura e mesmo o acupunturista formado acaba tendo algumas dificuldades, porque exige um conhecimento de toda essa base teórica. Mas o assunto de hoje é uma parte desse contexto, né? É uma parte desse todo, que é como diferenciar uma deficiência de Qi e uma deficiência de Yang. Como que eu posso perceber quais são os sinais e sintomas que acabam me ajudando a entender, a diferenciar uma deficiência de Qi para uma deficiência de Yang? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Aproveitando esse momento, vamos tentar entender o que eles têm em comum primeiro, para depois perceber qual é a diferença de um para o outro. O que é mais grave, uma deficiência de Qi ou uma deficiência de Yang? Falar de uma deficiência de Qi do rim é diferente de falar de uma deficiência de Yang do rim. Falar de uma deficiência de Qi do coração é diferente de falar de uma deficiência de Yang do coração. Falar de uma deficiência de Qi do baço é diferente de falar de uma deficiência de Yang do baço. Mas quando eu falo de Qi ou falo de Yang, diferente de quando eu falo de Xue ou falo de Yin, Qi e Yang eu estou me referindo ao comprometimento de determinadas funções dos órgãos envolvidos. Quando eu falo de Xue ou de Yin, eu estou falando da parte nutricional, estrutural desses órgãos que apresentam essas deficiências de Xue ou de Yin. Qi e Yang têm algo em comum, porque tanto um quanto o outro tratam da função. Xue e Yin têm algo em comum, tanto um quanto o outro remetem à parte nutricional. Então, veja bem, o que existe em comum entre Qi e Yang é que os dois representam a função do órgão. A função do órgão. Eu tenho como síndrome deficiências de Qi do rim, pensando em órgãos, em Zan, que são aqueles que acabam comandando todo o sistema, Zanfu. Eu tenho deficiência de Qi do rim, Qi do coração, deficiência de Qi do pulmão e Qi do baço. Deficiência de Yang, eu vou ter do rim, do baço e do coração. E as deficiências de Yang
elas normalmente acabam se comunicando, especialmente uma deficiência de Qi de baço ou de coração com o rim. As deficiências de Yang, pode ser de baço ou de coração, acaba, na sua grande maioria, comprometendo também a deficiência de Yang do rim. Agora, eu falar de uma deficiência de Qi do rim, por exemplo, e falar de uma deficiência de Yang do rim, se as duas deficiências tratam de função, então quais são as manifestações que eu posso entender como manifestações em comum? Se o Qi do rim controla orifícios inferiores, então uma incontinência urinária poderíamos entender como uma manifestação de uma deficiência de Qi do rim, ou seja, falta Qi para controlar esses orifícios inferiores? Sim, uma incontinência urinária. A própria diarreia pode ser também causada por uma deficiência de Qi do rim, além de deficiência de Qi do baço, por exemplo. Mas pode ser a espermatorreia, a perda de esperma, pode ser também deficiência de Qi do rim. A dificuldade respiratória, principalmente na inspiração, pode ser deficiência de Qi do rim, porque o Qi do rim é que recebe o Qi do ar. Então veja, se eu conhecer a fisiologia Zanfu e entender quais são as funções do rim, eu vou entender as manifestações que estão mostrando alguma alteração, né, da função, eu logo vou identificar qual é o órgão. E essas alterações que eu relatei, elas tanto podem ser entendidas como deficiência de Qi do rim, como deficiência de Yang do rim. Então, tudo que for relacionado à função, nesse caso, especialmente, eu posso entender como deficiência de Qi do rim, deficiência de Yang do rim. Se eu pensar em baço, a deficiência de Qi do baço vai alterar a função do baço. Qual é a função do baço? Fazer a transformação dos alimentos, extrair juntamente com o estômago, né? O estômago recebe o alimento e o baço vai lá ajudar a extrair a essência dos alimentos. Ou seja, é o processo digestório, né? Acontecendo ali nessas duas estruturas, baço e estômago. Quando isso não acontece de forma adequada, gerando distensão abdominal, gerando alimentos mal digeridos, que nas fezes percebe pedaços de alimentos mal digeridos, isso está indicando, a gente pode entender como uma deficiência de Qi do baço, deficiência de Yang do baço, certo? São deficiências que geram essa condição, porque a função do baço não está ocorrendo como deveria. Se eu pensar em coração, uma deficiência de Qi do coração, deficiência de Yang do coração, pode alterar a frequência cardíaca, irregularidade, pode provocar transpiração profusa. Isso tem relação com deficiência de Qi ou de Yang do coração, porque são funções que estão relacionadas ao Qi do coração. Agora, fica então a pergunta, como eu diferencio Qi para Yang? A condição de uma deficiência de Yang é uma condição agravada de uma deficiência de Qi. Deficiência de Yang, se Yang representa calor, está faltando calor. Quais são as manifestações, e aí vale para todas as deficiências de Yang, que são as três principais, que são as três.
Deficiência de Yang do rim, do baço ou do coração. Qualquer uma desses órgãos, quando estão deficientes de Yang, vão manifestar padrões de frio. Então, qualquer um desses órgãos, quando apresentam deficiências de Yang, são deficiências porque são deficiências de calor, falta calor. Então, logo, o padrão é de frio. Quando apresenta extremidades frias, uma aversão ao frio, mas veja, aqui eu estou falando de uma condição que destoa do que a gente entenderia como um normal. Aquela pessoa que logo se destaca quando se observa que todo mundo está de camiseta, não sente calor e a pessoa está toda agasalhada. Normalmente, essa pessoa destoa porque ela está com aversão ao frio, ela está muito sensível, muito carente de calor, necessitando de calor. Isso é uma deficiência de Yang. Pessoa que tem preferência por bebidas e comidas quentes, mas quando isso destoa, mesmo em períodos que às vezes todo mundo está tomando uma bebida mais refrescante, né? Procurando alimentos mais refrescantes, a pessoa ainda assim necessita de um alimento que aquece. Isso demonstra uma deficiência de Yang. E aí pode ser qualquer um desses três órgãos, rim, baço ou coração. Como que eu percebo qual órgão envolvido? Então veja bem, primeiro o que diferencia uma deficiência de Qi para uma deficiência de Yang? A resposta já foi dada. Quando o paciente, além de apresentar as funções específicas dos órgãos alteradas, tem também padrão de frio. Apresenta essa sensibilidade, essa necessidade distoante aí de calor. Precisa de calor. Tem muita deficiência de calor. Então tem um padrão de frio. Extremidades frias, preferências por bebidas quentes, comidas quentes, necessidade de estar sempre muito agasalhado. Isso é padrão de frio, é deficiência de Yang. Agora, qual órgão envolvido? E aí eu preciso entender se além desse padrão de frio, a pessoa ela tem alterações de rim, alterações de coração, alterações de baço. Mediante essas alterações, e aí volto às funções dos órgãos específicos que eu falei no início do vídeo, eu vou identificar qual órgão que está deficiente de Yang. Se não apresenta padrão de frio, a deficiência é apenas de Qi. Tratamento muda muito? Não há muita diferença do ponto de vista da acupuntura. Mas, por exemplo, padrões que apresentam deficiência de Yang, pacientes que apresentam deficiência de Yang, é sempre indicado no tratamento uma abordagem com moxa, por exemplo, que é um recurso fundamental para padrões de frio. É isso então. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo, um novo tema. Abraço a todos. Até lá.